Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de estudos. Nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, observemos amando. Jesus que diz, por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, mas que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante, entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rígido doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente o trazem consigo. Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez, aqui nos colocamos à disposição dessa espiritualidade boa e amiga dos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, dos nossos mentores, dos mentores deste trabalho, para que possamos fazer esse estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que esse trabalho possa ficar lá fundo em nossos corações, que possamos ter esse olhar de Jesus para com todos, para conosco mesmo, para todos aqueles que estejam conosco, livres de preconceito, livres de julgamentos, para que possamos cada dia seguir o teu exemplo de amar a todos, sem distinção, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus esteja conosco em todos os dias e horas. Graças a Deus. Então, nós estamos mais uma vez aqui, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. A gente está encerrando hoje uma passagem do capítulo 15, foram 20 versículos. Aí, como a Lísio fala, né, 20 semanas de estudo, e hoje a gente vai concluir, ou seja, vamos tirar a moral da história. Que a gente tem nós temos uma passagem, toda ela, dentro de um tema, de uma forma geral, mas Jesus sempre está trazendo um ensinamento. Porque ele começa falando com os fariseus e com os escribas, depois ele passa para os discípulos, conversa com a multidão, mas o objetivo do nosso estudo sempre é que a gente possa refletir dentro desses ensinamentos para todos, para cada um de nós, que a gente traga para o nosso tempo, os dias de hoje, o que é que o Evangelho, o que que Jesus estava querendo dizer, porque nós sabemos que ainda agimos muito de acordo, muito parecido, tudo tem o seu ensinamento, o seu grau de entendimento que a gente tem que ter do Evangelho. O Evangelho só faz efeito em nossas vidas quando a gente traz para o nosso dia a dia. Esse é o objetivo maior do nosso estudo. E o versículo de hoje é o capítulo 15 de Mateus, versículo 20. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Aí o Luísio fala que algumas traduções, em vez de colocar tornam comum, fala não contamina o homem. Mas a tradução que ele usa do Haroldo prefere dizer tornar comum, porque era um gesto de lavar as mãos de forma ritual, de todos os atos litúrgicos que envolvia que tinham nessas cerimônias do templo em Jerusalém.
que tinha como objetivo santificar alguma coisa. Então, eles santificavam os pães, as mãos, as pessoas, o cordeiro, o animal que ia ser sacrificado ali no templo. Tudo tinha que ser santificado. Eles partiam do princípio que tudo era impuro e que precisava ser santificado. E eles acreditavam que se você fizesse essa purificação com uma água específica, de uma forma correta, aí lá, era não sei quantas vezes, de tal forma, numa tina especial, tudo era assim um ritual que foi se tornando uma coisa corriqueira, já não tinha tanto sentido, é por isso Jesus está ali falando, era um gesto mais exterior, que representava esse ato de santificação. E aí, só que, ou seja, ele fala assim, o santo é o diferente, é o que não é igual aos outros. Mas Jesus vem e faz o quê? Inverte isso, ele diz o seguinte, não, tudo é santo, tudo é santo. Porque realmente nós somos, se fomos criados simples e ignorantes, né, somos centelha divina, e a centelha divina é pura. O que vai fazer que ela fique impura são as nossas atitudes, são os nossos atos, é aquilo que a gente vai fazer que vai fazer contaminar. Então, hoje nós usamos, a palavra que nós, a expressão que nós vamos analisar é o essas coisas. O que seriam essas coisas que tornam o homem impuro, que é o que Jesus está falando? O homem, o que Jesus está dizendo, o fariseu diz, o homem é impuro, né, tudo é impuro e precisa ser purificado. Jesus está dizendo que tudo é puro. E algumas coisas é que o tornam impuro. E que coisas seriam essas? E aí o Aloysio, né, magnificamente, como É o sempre, estudo de hoje, né? é, Essas coisas, né? essas coisas. O que são essas coisas? E aí, dentro desses 20 versículos que nós estudamos, ele concluiu, ele fez assim, uma moral da história, que vai falar em 3 comportamentos da nossa conduta, da conduta do ser humano, que aos olhos de Jesus vão tornar ele impuro. E o primeiro deles é a intolerância religiosa, que ele vai falar. Porque como começa a passagem dos fariseus, implicando que os discípulos não lavam as suas mãos, não fazem a ablução das mãos, que é algo daquela facção deles ali, dos fariseus. Porque fariseu já significa isso, né? Já é um partido. Então, ali próprio, mesmo ali dentro do farisaísmo, já tinha vários partidos, cada um fazia de um jeito, fazia uma coisa, e já existia esse preconceito entre eles mesmos. Porque tinha aqueles rabinos de uma linha, tinha rabinos de outra linha. Cada um pensava e agia de alguma forma diferente. E Jesus está falando que Pedro, e depois Jesus fala, né, que Pedro estava fazendo com os fariseus a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo com ele. E aí ele fala, quando às vezes a gente fica, nós mesmos espíritas, ainda temos isso. Quando alguém pergunta para a gente, quando você fala que você é espírita, e alguém fala assim, ah, mas você é kardecista? Como quem diz, você não é da Umbanda, você não é da religião, de uma outra religião que seja mais ligada às pessoas afrodescendentes? Então, a E gente tem esse preconceito, né? quando você arregala os olhos e se sente Sim, eu não. incomodado com isso, né? É, Eu não. Você se coloca num patamar de superioridade, porque o preconceito e a intolerância religiosa está ali em você também, né? Ser confundido com católico, com uma religião afro, e você sabe que então essas tudo coisas são isso. tão sutis. Essa semana, por exemplo, eu vi no Instagram uma reportagem de um rapaz que faz paisagismo. Aí ele fala assim, que na Inglaterra, eles começaram a fazer jardim só com gramas, com flores, porque era algo da nobreza. Ou seja, a nobreza não precisava plantar para comer. Olha como é que é sutil isso. Entendeu? Então, a nobreza era uma condição de ser nobre, não precisava produzir a própria comida. Isso contaminou o mundo inteiro. Hoje em dia, agora já está voltando um pouco. Eu, por exemplo, aqui no meu jardim tem fruta, tem várias coisas, mas ficou mais voltado. Hoje em dia, você na Europa, nos Estados Unidos, aqui até mesmo no Brasil, os jardins são mais voltados para uma beleza.
para você plantar um. Ninguém pensa em plantar um coqueiro para colher coco. A maioria das pessoas põe no jardim flores, é bonito. Mas tem esse resquício, que lá, que começou na Inglaterra, porque o nobre falou, não, eu não preciso plantar para comer. Isso aí tem o pobre que faz. Então já é um preconceito, já existe um preconceito até na nossa forma de fazer um jardim. E a gente nem percebe isso, porque são coisas que acontecem sutilmente. E às vezes até mesmo o próprio espírita, ele tem esse ranço, essa mania de achar que é melhor, só porque ele acredita na reencarnação. Ah, mas eu sou mais inteligente, eu sou mais. Como? Aí você cansa de ouvir falar, mas como que uma pessoa não acredita na reencarnação? É lógico que a reencarnação é um diferencial, mas você não pode se sentir melhor ou superior a ninguém só porque você acredita em algo que o outro não acredita. E até existe, que ele fala, até você tem preconceito até contra as pessoas que não têm religião. Então, quando você é confundido, você aceita ser confundido com um católico. Por quê? Porque o catolicismo é uma religião europeia, né? Ele fala assim, eurocentrista. Até o próprio mapa mundi, a Europa está no meio. Por quê? Se a Terra é redonda, ela não está no meio, não existe meio. Mas dentro do mapa mundi, quando ele está aberto, por quê? Branco, porque é nobre, então tudo que você... E as pessoas acham chique, né? Até quando você está, hoje em dia, você está nesses estudos, que as pessoas têm mais pessoas, logo alguém fala assim, olha, tem alguém assistindo lá da Europa, tem alguém assistindo dos Estados Unidos, como se fosse uma pessoa diferenciada porque ela está nos Estados Unidos ou porque ela está na Europa. Então, esse preconceito é um preconceito já meio que enraizado em nós. Nós temos que ter essa consciência para poder ir mudando, porque só quando você tem consciência daquilo que você faz e daquilo que você é, e é o que falou o nosso texto inicial, quando o que você vê no outro de errado é aquilo que está em você, é que você começa a ter chance de começar a corrigir. Antes disso, não. Diferenças podem existir e devem existir, porque cada um de nós é único, com experiências diferentes, e dentro do processo evolutivo, cada um de nós está no degrau. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, e é o que a gente mais faz, é transformar o outro em antagonista quando ele tem um ponto de vista diferente. E como que a gente faz isso, né? Como que isso ainda está, assim, bem evidente em nós? Evidente, assim, no sentido que a gente faz toda hora, né? Mas a gente não tem consciência o quanto que o preconceito, a intolerância ainda existe em cada um de nós. A gente até temos até um discurso de tolerância, de não xenofobia, de aceitar tudo, mas é só uma coisa, uma casca muito fina, e a qualquer evento assim, qualquer surpresinha que aparecer, você vai se surpreender, preconceituoso, tanto religiosamente, quanto de outras formas, quanto socialmente. A gente ainda existem lugares que são mais frequentados por umas pessoas do que por outras. Você vê antigamente, o pessoal fala, né, quando começou o espiritismo, as pessoas tinham quase que entrar escondido dentro do centro. Hoje já não, porque existia um preconceito contra o espiritismo também. Então, como que a gente pode ter preconceito quando já sofreu? Isso que é interessante, porque é aquela questão do dominador. O dominador, ele quer deixar de ser dominado. Ele quer deixar de ser dominado para quê? Para dominar. E não para viver igual com o dominador. Então, quando você sofre alguma coisa, em vez de você evitar, parece que você quer provocar no outro. Parece que existe essa coisa de uma revanche dentro de nós, que isso que é perigoso. Que a gente tem que reconhecer primeiro para depois não fazer. Só que a gente, como a coisa é sutil, você vai fazendo até mesmo sem perceber. Até que você vai
E aí vem depois, ele fala, por exemplo, que Pedro, Tiago e João eram judeus também, mas não viviam o judaísmo da mesma forma que aqueles fariseus acreditavam, e por isso sofriam aquela intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa é o primeiro comportamento a que Jesus, nós chegamos dentro da passagem, a essa conclusão de que uma das atitudes que seria, que vão tornar um homem impuro, ele se sentindo melhor do que o outro, porque tem uma religião melhor. E aí o segundo, né? Qual que é o segundo comportamento? Esse aí, na hora que eu vi, eu falei assim, eu não tenho, mas descobri que tenho. Não, tem E sim, porque muito, porque em algumas situações a gente se condena, né? é, Aí fica feio, né? Que é a aporofobia, né? Que é o horror a pobre. E existem pessoas mesmo, né? E a gente acha assim, que determinados lugares. É igual a questão do shopping, eu tive pensando, né? É lindo, maravilhoso, né? Mas o quê? É um ambiente que exclui realmente, porque se você entrar lá no shopping, mal vestido, com uma aparência mais simples, você tem coragem de ir no shopping? E agora, ir no shopping mal vestido, sem maquiagem, com uma roupa que você está em casa, de chinelo? Não tem. Então, eu vi até uma experiência também na internet, que é um violinista, ele fez uma apresentação de milhões, né? Coisas assim, absurdas. Aí depois fizeram um teste com ele, que puseram ele para trocar na extração do metrô. Então as pessoas passavam ali e não deram a mínima confiança, né? Então, como que ainda as questões sociais, do ambiente, da vestimenta, ainda falam, porque todas as pessoas que passaram ali tiveram a oportunidade de assistir o mesmo show maravilhoso, assim, a mesma exibição, né, do violinista, com uma sintonia com o divino mesmo, mas simplesmente porque ele estava num ambiente, não, de passagem das pessoas, onde as pessoas simples, o corre-corre do trabalho, ninguém valorizou ali. E na noite anterior ele havia dado um show, um grande teatro lá, que... não, a Então, gente, como que a gente ainda faz isso, né? Julga a pessoa pelo ambiente que ela está inserida, pela roupa. Quando você vai chegar num shopping, por exemplo, mal vestido, você não vai ficar lá, o segurança vai grudar em você e você vai ficar constrangido para ter que acabar saindo, né? Então, como que a gente ainda seleciona muito não, essa questão? até nas cidades tem as ruas. Outro dia eu fui a Juiz de Fora. Aí você pode circular. Tem a parte baixa das ruas, da Alfred, e a parte alta que tem. Aí na parte mais de cá, geralmente tem os calçadões, tem mais lojas, mais coisas mais assim, mais roupas, mais restaurantes melhores. E a parte baixa, você vê que o público é outro. Existe uma divisão até nas ruas. Todas as cidades acho que tem um pouco isso. E aí tem os ambientes que as pessoas que vai mais, nas próprias casas espíritas nós temos a frequência do ambiente onde serve o alimento, a sopa, ele vai falar aqui até, né? Tem o ambiente e tem a sopa. E tem o outro dia que tem a palestra pública, que são as pessoas ditas de elite, e aí as pessoas outras ou não vão, ou se forem, alguém vai se sentir, ai, será que o que que ele vai fazer aqui? Será que vai ficar constrangido? Ou vai perguntar para ele que você quer alguma coisa, se está precisando de alguma coisa? Não acha que ele vai lá só para assistir a palestra ou participar da coisa como um todo. Então, nós temos, assim, a própria Igreja Católica também tem, você vê que
as pessoas vão mais vestidas. Não tem essa. É muito sutil essa questão da aparência das pessoas. E a gente começa, às vezes, tem uma médica, a Rita Haranaka, que ela ia ser, ela casou com um psiquiatra, e aí ela pensou assim, ela reparou, depois até separou dele, ela reparou que o psiquiatra já vai pegar a pessoa no momento que ela está mais difícil de ser tratada, porque já está num nível de desequilíbrio maior. Aí ela foi ser cirurgiã plástica. Hoje em dia ela já não faz tanta cirurgia plástica, mas por que que ela foi? O motivo, eu achei interessante, porque você acha que cirurgia plástica é uma coisa fútil, né? Uma coisa assim, fica só remendando. Mas não, ela falou porque ela falou assim que as pessoas começam a se incomodar. O primeiro incômodo com a pessoa é com a pele, é com a aparência. E aí depois é que vem as outras questões. Então ela quis pegar isso antes. E hoje em dia ela trabalha com tipo uma medicina ortomolecular, ela faz, ela fala, tem até uns vídeos dela que ela está fazendo agora que chama pauta, estresse na pauta. Ela fala que tem 7 tipos de estresse, que não só é o estresse psicológico, ela começa com o inflamatório, com as coisas que você põe, o que você come, tudo aquilo que você vai ingerindo, que é o que Jesus fala, né? Tudo que você vai colocando para dentro que vai te intoxicando, que vai te minando primeiro a sua saúde física, a sua saúde psíquica. E os órgãos, ela até fala que tem um órgão que é pouco com o outro que é mais denso. E um se completa com o outro. Aí quando você agride um, agride o outro. Tem um que ela fala assim que o nosso coração tem 6 vezes mais energia do que o cérebro. Então, é ele que manda energia para o cérebro manda para. O que faz circular a energia, a nossa aura, vamos dizer assim, e aí ela fala que tudo tem isso, desde os nossos, das menores células até o planeta Terra, tudo tem essa energia circulando, que é do coração, que vai para o cérebro desce e depois retorna e vai fazer esse círculo. Só que o que a gente faz? Ela faz até um desenho de um bonequinho, ela coloca o bonequinho com a cara para frente, faz uma molinha e o corpo aqui. Então, quando você faz, ela fala assim: se você deixar o cérebro mandar, quando você deixa o cérebro mandar, ele fica desconectado do coração. E aí o coração não consegue mais mandar energia. Aí você perde essa sequência. Então, tudo isso aí fala, né, de alimentação, de pensamento, tudo que você vai colocando para dentro é que vai fazer com que você tenha essa dificuldade. É onde vem os preconceitos. Então, achei interessante a questão dela de por que que ela resolveu fazer, para poder enxergar a pessoa como um todo. E quando você se desconecta de uma coisa ou de outra, e até mesmo das pessoas, é que você começa a ter problemas consigo mesmo. Só você, quando você enxerga o outro, também, é que você vai criar esse campo energético mais favorável. Ele lembra, né, do Caco Antibes, tinha um personagem do, do Chico Anísio também que falava que tinha horror à pobre. E era bem uma questão, uma crítica para a sociedade. Porque nós ainda temos muito preconceito de. A gente acha, se você está na rua, você encontra, vem um rapaz assim, com um aspecto mais diferente, você já acha que ele vai te assaltar, você acha que ele vai te fazer alguma coisa. Existe esse medo, a sociedade tem medo também, né? Ele O fala, exemplo que ele dá, né, da apolofobia cultural é a questão quando a sua filha arruma um namorado, né? E como que a gente tem realmente preconceito em relação a isso, né? Você vê as pessoas, se é de uma condição um pouco inferior, o quanto que você vê isso, tem um olhar negativo em relação a isso, né? Então, é umas vigilâncias que a até gente nas tem. profissões, né? Quando alguém fala assim, fulano é médico, fulano é isso, fulano é aquilo, quer dizer, é uma condição de que ele seja melhor só por conta disso. É Ele dá, certo. Ele fala também não sei se é aqui que ele fala, é do Jorge, né? O É, andarilho, do Jorge, que era o o andarilho, Chico, né?
que ia lá ver o Chico, e aí ele tinha um aspecto ruim, bebia. Eu lembrei que nós tivemos o Jorge lá no centro também, né? O Jorge também, todo mundo tinha um medo danado dele. E ele chegava, o pessoal já chegava drogado, chegava bêbado, e tinha que, às vezes, até que chamar uma ambulância para ele. Então, a gente tem que acolher. Nós temos esse trabalho lá. Eu acho que esse acolhimento tem que ser feito. Porque se ele está lá, ele não está indo lá para te agredir, não está indo lá, ele está procurando alguma coisa. E a gente tem que saber que tem esse amparo da espiritualidade para poder acolher. Hoje em dia, graças a Deus, ele está bem, de vez em quando eu encontro com a mãe dele. Ela fala, não, está bem, está trabalhando, ele é muito forte, é trabalhador, mas tem as questões, a gente tem que entender as limitações. E esse caso aí desse Jorge era andarilho, morador de rua, né? Acolhimento, né? Tinha, Acolhimento é muito diferente de cautela. É é, claro que a função principal é acolher. Você vai acolher dentro do cuidado que você precisa ter com uma pessoa que você sabe que está embriagada, que fez uso de drogas. Então, você tem que ter, mas você não pode deixar de olhar para ela como um irmão. E a gente tem essa dificuldade de entender que o outro, naquela situação de ignorância, porque na realidade é uma ignorância frente às leis divinas, né? Não teve as mesmas oportunidades, às vezes, ou não deu conta das situações que vivenciou, mas o acolher, ter esse olhar de acolhimento, de procurar ver assim, naquele momento, o que que você precisa fazer? É a questão nossa lá da sopa, né? Porque naquele momento ali, quando o outro penetrava, lá, às vezes trazendo até um pouco de desconforto para os demais, mas o que que ele estava necessitando? Era de um prato de sopa. E aí, atrás desse prato de sopa, tem uma intenção maior, que é fazer ele se sentir como parte, como pertencimento, né? Tendo um pertencimento social, não, e tirando dele aquela característica de exclusão que todo mundo faz, né? Então, é importante a gente fazer isso, avaliar, né, o quanto que a gente anda excluindo as pessoas nas nossas relações, porque elas estão em degraus evolutivos diferentes dos nossos. ou com pensamentos diferentes. Você tem que dar direito ao outro de achar alguma coisa. É aquela passagem do Chico também, né? Você tem que. Ele acha isso, você tem que dar direito a ele. Eu gosto muito de um exemplo do Chico, que o Wagner sempre cita isso no trabalho dele. Eu estou aqui com a minha barraquinha. A vida é uma grande feira. Eu tenho a minha barraca. Eu passo ali quem quer, né? Então, cada um com Hum. o seu espaço, e a gente pode ser feliz dessa maneira. E é muito importante isso, a diversidade, porque é através da diversidade que a gente vai aprendendo. O outro, na realidade, diferente de mim, é alguém que eu tenho muito a aprender com ele. Agora, não é achar que eu vou me excluir, que não vou conviver com os intolerantes, não vou conviver com quem pensa diferente, eu vou ter uma postura de rigidez em relação ao outro, que eu vou conquistar um espaço de paz, tranquilidade, de serenidade no meu processo evolutivo. Não. É convivendo com as dificuldades e as diferenças que a gente vai se tornando melhor. É porque você vai aprendendo até com o erro do outro, você aprende. Porque às vezes você tem uma pessoa que fez tudo errado. Aí você viu que não deu certo, você vai fazer igual? Não, ela te ensinou. O jeito errado de fazer, entendeu? Tudo você tem que ter esse olhar. Aprendeu com ela. Aprendeu. Quantas pessoas que já conviveu comigo e falaram assim, ele fez, não deu certo, não, acho que eu não vou fazer também não, porque não vai dar certo também, né? Então, E aquele negócio, se às vezes a gente se sente incomodado com alguma coisa que o outro fez, então é um aprendizado. Se me incomodou, então não posso agir da mesma maneira com o outro, porque eu vou incomodar. Então a vida é isso, é troca o tempo todo. Aí ele fala da Galileia, né, em hebraico, Galim, Galoim, né? já é o terceiro É, tópico, agora já é a xenofobia que a gente falou, xenofobia, da, da, horror da aos intolerância estrangeiros, né? religiosa, a, a, depois a aporofobia, e a terceira é a xenofobia, que é a intolerância ao estrangeiro, né? Pode continuar.
E é interessante, né, que a Galileia recebeu muitos forasteiros, houve aí uma miscigenação, judeus e egípcios começaram a se casar, né, persas e babilônios tiveram filhos juntos, e o que surgiu a partir daí? Uma população mestiça, né, uma língua estrangeira. E a religiosidade aí não se manteve com os traços da pureza próprios de Jerusalém. Então, quem era de Jerusalém, né, tinha um certo asco, ojeriza, um certo horror do pessoal da Galileia, né? Porque não era um judeu puro. Mas o interessante, eu acho muito bonito que Jesus usa, dentro do planejamento do mundo, das questões, o quanto que essa miscigenação é necessária, né? Porque aí justamente é onde Porque eu você acho que o vai futuro da humanidade é realmente ser aprendendo. parda, que é a cor, é a cor mais adequada a vários climas, que suporta certas coisas, não tem tanta dificuldade, né? Porque o branco sofre, o negro sofre, ou com uma coisa ou com outra, mas a cor parda, ela é uma cor mais dentro do meio, né? Do meio do caminho. Eu achei interessante isso. Achei interessante também quando ele falou que tem muito do racismo do século XIX, nós, com a gente, né? Porque fomos o último país a abolir a escravidão no mundo. Olha que coisa séria, né? Então, a própria Inglaterra nos cutucou em relação a isso, né? Porque o que a gente fez, né? Abo houve Tinha muitos escravos, né? mas simplesmente o quê? Abriu-se a senzala e tá tudo certo. Não quero saber dele, ele não é mais meu escravo, então se vira, Ele né? que se vire, né? E aí, o que aconteceu? Começou a importar italianos, alemães, promovendo uma coisa surreal, que foi o clareamento da raça, né? Então, o Brasil vai ser mais civilizado, que eles pensavam na época, né? Se ele Se for for mais mais branco, menos mulato, menos pardo, menos negro. o indígena também, né? É. Mas para o governo, o tempo ia fazer o país ficar mais europeu. Mas o que aconteceu? Graças a Deus não aconteceu nada disso. Por quê? Porque aí a gente teve essa riqueza cultural, porque através do contato, aí foram casando, né? Uns com os outros, né? E aí o que acontece? Tem toda essa diversidade cultural que o país tem. Mas ainda temos esses Negros, incômodos, né? brancos, mamelucos. Porque Então é a muito Inglaterra bonito. estava incomodada porque era uma quantidade muito grande de escravos e eles não tinham poder de compra. E ela queria vender, ela queria comercializar os produtos dela. Mas como é que ela ia comercializar? Se não tinha gente para comprar, Não né? tinha gente para comprar. E às vezes, o quanto que a escravidão ainda existe, né? Porque quando eu faço a minha refeição, largo o prato na mesa para o outro lavar, eu não ponho no tronco mais, mas fico incomodado e deixo, né, como se o outro tivesse a obrigação de me servir. Então, essa escravidão, aí, esse movimento de escravidão ainda existe muito na gente. É, a De questão, por achar exemplo, que de o outro. separar o copo, de se vier uma pessoa te pedir um copo d'água ou uma refeição, você vai servir num prato que você tem separado só para isso, quando na realidade é só lavar. Não tem no seu prato, por que a pessoa não pode comer no seu prato? No mesmo prato que você comeu. E ainda existe isso muito, né? Ele fala dessa escolaridade que a gente tem, que é egocêntrica também, e que dessa democracia racial no Brasil ainda é mito, né? E a doutrina espírita explica bem isso para a gente, que fala que todos aqueles senhores de escravos brancos que usufruíram e desfrutaram de mão de obra negra estão o quê? Reencarnados no século XXI, né? Ou, como idosos, jovens e crianças, que grudam na saia da mãe quando veem, né, um andarilho negro. Eu achei isso muito interessante, porque a gente tem isso, gente. A Mas quem que criança ensinou para essa pequenininha, criança, né?
ela já traz essa situação, assim, é visível isso, né, de olhar para o outro Preconceito, né? com A preconceito. gente vê isso lá na instituição, né? Tem crianças que entram dentro da instituição e brincam, e para eles, os idosos, mesmo aqueles que estão mais debilitados, entram, brincam, ficam à vontade. Mas tem uns que entram e ficam assim, né, meio assustados, meio medrosos. É normal, né? Eu acho que pode acontecer. Mas você vê que tudo isso é próprio da natureza dele mesmo. Ele tem uma certa resistência ou não àquilo que está parecendo ser uma coisa que não é o padrão que ele costuma ver. Então você vê que pode ser só realmente alguma coisa que ele já tem ali dentro dele, que está ali, e que aí é o que o Luiz fala. Então, o que você tem que fazer? Evangelho, para mostrar que todos somos iguais. Então, essas interações entre idosos, e levar as crianças em outros ambientes é muito importante, para que eles possam perceber essa igualdade que tem que existir, dessa inclusão. Porque até mesmo assim, nessas questões agora que eles estão falando, né, de inclusão na escola, de autismos, de crianças especiais, isso é muito difícil de conseguir. Porque a educação, nós não estamos ainda preparados para isso, ainda tem muita dificuldade. Aí acaba não acontecendo, acaba às vezes mais prejudicando do que ajudando por E conta os da próprios falta de pais, preparo. a criança, ela é bem pronta para desenvolver essa troca. Agora, o preconceito vem dos pais, que na medida que ele tem alguém com deficiência na sala de aula do seu filho, o que que ele acha? Ah, vai atrapalhar meu filho, o desenvolvimento dele, enquanto pessoa, enquanto crescimento. Então, é um desafio que a gente tem aí, né, para olhar para o diferente com um olhar de respeito e de consideração, É o que o sempre Ricardo procurando fala compreender, né? em Está relação, na ordem. Ricardo Bardil fala, né? Vamos ver o defeito como um talento a ser desenvolvido. E aí, agora, para exemplificar tudo isso, a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, primeiro capítulo 7, que vai falar do povo de Israel. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se de grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Conscientes da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco a pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se a conquista de outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e morredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então, é um povo grandioso, né? Mas que Porque por ser, né, monoteísta, por ser um povo, apesar de ser, ao mesmo tempo que tinha essa grande compreensão, né, das da eternas teologia, verdades, eles tinham essa compreensão, tanto mas que negaram para nós, né, os 10 mandamentos, que até hoje, né, Rita, representam a base de toda a justiça do mundo. Mas, em compensação, eles tinham o quê? O orgulho e esse exclusivismo da raça, achando que as coisas teriam que acontecer, né, só para eles.
E ele vai dando exemplo daquele que, naquela época, aquele que não for aprendendo ao longo das encarnações, não importa em qual religião ele vai reencarnar, se ele mantiver a mente da mesma forma. Aí ele vai reencarnar no catolicismo como um cardeal orgulhoso, no século 20, 26, como protestante, vai fazer guerra religiosa na França. Então, nas diversas reencarnações, o que, que vai acontecendo? Ele vai repetindo, né, essas questões todas do orgulho, e até hoje, né? Aí reencarna assim, no meio espírita, achando o quê? Ah, eu sou bom porque eu acredito na Na reencarnação. Então, quem não reencarnação, eu acredita sou é melhor, pior. a doutrina é a melhor religião. E como que, se a gente vê, como que está isso aí, né? É o que ele Essa fala, o nossa problema não vaidade é a religião exclusiva, e né? tal. Porque em toda religião, seja ela qual for, você pode ser o quê? Humilde. É a primeira conquista do ser humano é a humildade. Está lá no Evangelho, né? Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque enquanto a gente não tiver isso, essa conquista que a gente ainda acha que é melhor que todo mundo, e a gente ainda não dá, né? Eu achei interessante quando ele fala assim, que quando a gente reencarna, bem próximo da luz, que é essa luz maravilhosa que a doutrina é para a É gente, porque né? está precisando. São as nossas babás espirituais, que a gente tem que ter contato o tempo todo com a verdade, com o bem, para quê? Para que a gente consiga realmente assimilar. E às vezes a gente está com tudo isso, com todo o conhecimento, e ainda está deixando o orgulho e o exclusivismo, né, É tomar aquilo. conta da gente. E Aí dá a exemplo, gente né? tem essa. A criança muito arteira, que dá muito trabalho na escola, a professora mantém ela mais próxima, né? Para poder controlar. Então, é isso que nós estamos fazendo. É isso que ele está fazendo, colocando a gente perto de onde ele fala, né? Que ele está lá em Uberaba, que é perto, que é onde perto do Chico, o quê? Porque eles precisam, as pessoas que estão ali precisavam daquela influência, para que não tivessem mais chance, vamos dizer assim, de melhorar. As oportunidades que muitas vezes nós perdemos, de estar com alguém, de perceber uma pessoa que faz diferente, e a gente seguir esses exemplos, ou pelo A menos gente tentar, só né? precisa ter consciência que todos nós somos espíritos em processos evolutivos. Agora, os rótulos que a gente vai usar é um espírito católico, um espírito protestante, um espírito espírita. Não, todos nós somos espíritos em processo. E que a gente, dentro disso tudo aí, cada um de nós tem que olhar para o mundo sem esse antagonismo, sem esse orgulho, sem esse exclusivismo que está imperando aí até hoje, né? E agora ele vai lá para o capítulo 5, né, que vai falar da Índia, né? E vai falar da As aporofobia. caças, né? Polofobia. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas, que era um povo também, né, que tinha Espiritualizado. espiritualizado, né? Olha, seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua reencarnação para os trabalhos de penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares de seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus no plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo, sobre cuja fonte derramou o Senhor, em todos os tempos, as claridades divinas de seu amor desvelado e compatível.
Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Aqui, olha, as fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. E aí eles criaram, né, a situação das castas, das né? castas, né? Então, quer dizer, onde tinha até que fazer barulho para anunciar que eles Pária. estavam ali para que o outro se afastasse, né? Os Afastasse, né? Os párias, se párias. eles estiverem se aproximando de alguma casta mais superior, eles têm que fazer um barulho, porque eles não podem passar na sombra. Se ele passar na sombra do outro, já está contaminando. Veja como é que é grave isso. E aí, E o grande paradoxo nisso tudo, que a gente tem que se admirar, é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios de sua organização nesse mundo. E apesar de ter todo esse conhecimento reencarnatório, eles continuam fazendo essa divisão. e isso, Emmanuel está Pode falar isso. descrevendo algo que ele viu provavelmente alguma reencarnação dele na Índia, e é algo que eles trazem lá de Capela. Provavelmente aquele sistema de castas que acontecia em outros lá longe. É algo que vai se reproduzindo. E aí ele dá o exemplo hoje, numa praia do Leblon, uma menina, uma jovem, uma adolescente criada dentro dos padrões de uma classe melhor, quando ela vai ficar incomodada se o pessoal do subúrbio descer de ônibus com cadeira de praia para tomar banho de sol, na praia que ela acha que é dela, né? Então, ela é a reencarnação de quê? Provavelmente de um rajá indiano que está reproduzindo esse preconceito social, mais de 2 ou 3 milênios depois. Então, é muito grave isso, né? Aí fica pensando, por que ela não ficou lá no subúrbio? O que ela veio fazer aqui me incomodar? Que é gente mal educada, que traz farofa, que traz frango assado, que faz sujeira na praia, né? Calçadão é estiloso, né? Tudo, onde tem calçadão tem gente chique, tem gente arrumada, shopping, como nós falamos. Então, existem os lugares, né, para o pobre e onde que eles se encontram? Só nos lugares onde pretensamente o rico está ajudando o pobre. Quando, na realidade, quando você faz caridade, quando você ajuda o outro, quem mais é ajudado é você. Quem aprende é você. Eles têm muito para ensinar. E a gente, né, todos nós temos a aprender uns com os outros. É a nossa visão paternalista, né? Que a gente nunca enxerga o pobre como igual, mas como um necessitado. E sempre que alguém com uma roupa mais simples se aproxima de você, você se sente o quê? Incomodado com aquela aproximação, como se o outro fosse só para pedir ou para te vender alguma coisa. Na realidade, a gente se sente incomodado. Então, quando a gente se sente incomodado, é porque o preconceito ainda está aí na gente. Ele deu até o exemplo, né, do carro que ele sempre comprava, né, de uma pessoa, de uma senhora, né, que vendia nos sinais a balinha, ele sempre tinha. Mas teve um dia que ela dava bom dia e vendia, né? Teve um dia que ele não tinha o dinheiro trocado separado, né? E aí, quando ela se aproximou assim, né? Aí ele já falou, não. Aí ela falou assim, mas por quê? Você não quer o meu bom dia? Aí ele ficou sem graça, né? Porque, na realidade, assim, aí ela falou para ele, né? Não, eu já observei que tem vários dias que você passa e não come, mas eu, de qualquer maneira, vim te dar um bom dia. Então, ele ficou sem graça, porque, assim, naquele momento, ele só estava exercendo um papel de civilidade mesmo, né? De carinho, de aconchego com ele, e ele já foi todo reativo. E a gente faz isso, né? Deu um Faz. exemplo nosso, É. mas como que a gente
O tempo todo a gente está reagindo para não ser incomodado pelo outro. E isso é uma questão A preconceituosa indiferença moral, gravíssima. né? Você fingir que não viu, tô com pressa agora. Aquela pessoa, você vê alguém ali, você, agora eu tô com pressa, ela vai parar, ela vai querer conversar comigo. Às vezes nem vai pedir, às vezes vai ver só quer conversar, só quer um pouco do seu tempo, nem é doação em valor, mas em tempo. Ai, meu Deus, agora eu tô com pressa, vou ver, vou dar um jeito de desviar dela ali, não vou ver, porque eu preciso ir embora. As coisas que a gente infelizmente faz, né? E como fazemos. E aí ele fala agora, né, da renascença religiosa. Já fala da xenofobia, né? Da missão da É. América. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Por ocasião dos primeiros protestos contra o falso desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre livro, hoje, gente, é muito sério isso, olha, das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Aí ele fala desse rebaixamento, né, da dignidade eclesiástica, né? Ambientaram as pregações de Lutero e de seus companheiros do apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade, desculpe, agostiniano. Alguns historiadores enxergavam na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade em face da preferência de Leão X, encarregado os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade também é que o humilde filho de Elisben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidades de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina, mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Então, quer dizer, Lutero começou a combater, né, as questões da igreja, né, dos abusos, de pagar Aquele que sobre os enxerga algo que não pecados, está né? de acordo, o que que ele faz? Ele é perseguido, lógico, porque ele quer, todo mundo quer manter o padrão que está cômodo. Ele incomoda, aí é problema. Mas ao extremismo do abuso, o que que ele respondeu? Com o extremismo da intolerância. Se a gente quer combater uma coisa, a gente não pode ir para os Os extremos, extremos. né? Ele realmente foi. Tudo isso trouxe bênçãos para nós hoje, aí, dentro do processo evolutivo, ele teve um papel importante, né? Mas a gente não combate um extremismo com Com o outro. outro extremismo. É o que Portugal, né, a nossa colonização aí, o que, que aconteceu, né? Portugal, o que, que veio para o Brasil? Os degredados. Reproduzir com os índios para defender o quê? O litoral. Mas aí o que, que veio? Aqueles que tinham problema com a justiça, que não estavam dentro de um ajustamento ao olhar deles, né, social. Eu acho que Então, também aqueles que iam se aceitar, porque se viesse um nobre para cá, ele ah, não ia aceitar essa miscigenação. Então a espiritualidade deixou que acontecesse, porque eles iam se misturar. E aí é onde o
a filha do senhor do engenho aquela história do perigo Ceci, da perigo Ceci, quer dizer, tudo isso vai acontecendo e a espiritualidade, eles vão permitindo para quê? Para a presença desse caboclo, do cafuzo, do mulato, do mameluco, é importante para nós. E o interessante é da reencarnação dentro do processo que eu acho bonito da doutrina espírita, né? Ô, gente, não se iluda. Se você tem preconceito, o que você vai fazer? Na próxima, você vai reencarnar realmente naquele meio com o qual você tem o preconceito, para que você aprenda a valorizar o outro. Então, é muito bonito isso. Aí acontece isso, né, da pessoa, um europeu rico, bonito, branco, Cheio de cheio de preconceito, preconceito, volta machão, onde? ele volta como pobre, negro, provavelmente gay. Hoje ainda tem esse preconceito também que não colocou aqui, mas que a gente tem que colocar. Para quê? Para sentir na pele. Mas mesmo assim, se ele não der uma regenerada, ele ainda vai ter preconceito contra aquilo que é diferente dele. Porque a gente não aceita as diferenças, a gente quer que seja tudo padronizado. E não existe esse padrão. O padrão é o evangelho, que é justamente aceitar tudo. Aqui, quer ver, ó, a sétima classe, eu acho que a gente está muito dentro disso. Espíritos, até a Ana Cristina falou outro dia, mexeu comigo. O que nós somos? Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, suscetível de iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos, ideias sistemáticas que nutriam a vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. É a sétima classe lá do Livro dos Espíritos. Mas a gente tem que lembrar, no caso da xenofobia, por exemplo, daquele onde Jesus falou: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes. E lá no Antigo Testamento também, na Torá, o livro sagrado dos judeus, tem lá em Gênesis 25, 9. Não oprimirás aos estrangeiros, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E numa outra passagem, Jó diz: o estrangeiro não passava a noite fora, minhas portas eu abria para o viajante. Eles tinham essa recepção de receber, de lavar os pés. Tem um preconceito também a respeito dessas pessoas, quando vem os refugiados que vêm de um país onde tem guerra, então muitas pessoas pensam, né? Esse pessoal vai vir para cá, aqui já não tem trabalho, vem mais gente, e aí vai pegar o trabalho que já não tem, que já está difícil. E aí eles pensam assim: por que essas pessoas estão arriscando as suas vidas, as vidas dos seus filhos menores, cheios de medo, de fome, de sede, de frio, às vezes cruzando o mar nos barcos inadequados, e com a possibilidade real, né, de todos morrerem? Que desespero é esse para tomar essa decisão tão drástica? Aí eles explicam que a resposta é clara e muito simples: escapar da morte certa pela guerra e pela fome, para ter a probabilidade de uma vida melhor para os seus filhos. Então a gente tem que compreender bem que os refugiados eles estão mudando a certeza da morte por uma chance de sobreviver para salvar a família e os filhos. E como eles sofrem preconceito nos lugares onde chegam, que as pessoas não querem nem que eles venham. Então, o ser humano ainda, infelizmente, tem essas questões. Tem uma frase do Bezerra que fala o seguinte, ó: fale o bem, pense o bem e faça o bem. Assim, todas as más tendências perderão suas raízes. Então, é só através do bem que a gente vai conseguir romper com essas raízes aí tão É o que eles falam, né? Que o seu perniciosas ouvido que a seja gente o tem, né? ponto final do mal, né? Daqui não venha para cá,
ou para cá, ou para atitude. É isso. Eu vou encerrar, hoje não é com poema, não, mas é com uma página do Emmanuel também, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, chama-se Legião. E o final da leitura é muito bonito e muito oportuno dentro do estudo que a gente fez hoje. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam os interesses de superfície. Busquemos, pois, a luz do Evangelho, mas não nos furtemos a certeza de que será preciso encorajar-nos para deixar de ser a personalidade multiface que temos sido, para sermos a individualidade cristificada que devemos ser. Liberdade Uma, se- cristificada, bonito isso. Tem que anotar. uma semana de muita paz, de muita harmonia para todos Até nós. semana que vem, se Deus Até quiser, o muita próximo paz. estudo. Então, próxima passagem, né? Vamos começar uma nova que virá. Do jeito que vai indo, só vai piorar, né? Não vai melhorar, não. Essa semana, gente.